Olá, meninas do cafezinho, bem-vindas a mais um vídeo aqui que eu vou estar compartilhando com vocês na nossa página. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre autoridade. Autoridade é o nosso tópico de imersão na cultura, né, nos tempos bíblicos. E o tópico de hoje é vindo do livro Everyday Life in the Bible Times, de John A. Beck. E esse é o estudo 2 no mês de Débora, né? A gente tá falando sobre a vida de Débora. Lembrando que os tópicos de imersão, o estudo histórico e os espinhos, ele não necessariamente são sobre a pessoa do mês, né? Os estudos sobre a pessoa eu faço normalmente no livro de Elizabeth George e no livro Todas as Mulheres da Bíblia. Mas os outros estudos, eles são sobre história nos tempos bíblicos, né? Eles são a parte histórica do nosso estudo. Sobre a autoridade, a gente vai conversar falando um pouquinho que nós hoje em dia temos a noção de autoridade democrática que afete diretamente a vida dos outros como uma forma de constituição, né? Nós nascemos num estado democrático e a gente acredita que a autoridade, ela vem com a democracia, né? Os poderes públicos, situações de servidão, como no caso de servidores públicos e tal. Só que nos tempos bíblicos, a gente tem que lembrar que a autoridade, ela era conquistada por meio da força e se mostrava em ter outros abaixo de você como a obediência. Oi, Glaucia, bem-vinda. Então, nos tempos bíblicos, alguém ter poder, esse poder ele era normalmente vindo da força ou da parte de autoridade religiosa, né? Era outra opção. Então, a gente pode dividir as autoridades em três partes. Existiam as autoridades políticas, as autoridades religiosas e a autoridade messiânica, né? Que é o fato de Jesus. Então, vamos começar com a política. O poder e a riqueza, né, eram base, assim, do nosso, da questão da autoridade bíblica. E trazemos aqui alguns povos que na época bíblica dominaram com poder, né, o Egito, a Babilônia, a Pérsia e Roma, foram povos que em épocas diferentes dominaram em tempos bíblicos. A gente também compreende que o Senhor, ele domina toda a autoridade, né? A gente tem a convicção de que não importa qual povo aqui estaria dominando todos os outros povos, ou a maior parte dos povos na época bíblica, o Senhor, ele era o principal... qual a palavra seria? O principal indivíduo, né, em autoridade sobre todos os povos, porque o Senhor, ele é o Senhor sobre todas as coisas, né? Inclusive, o próprio Nabucodonosor, que foi um líder, né, de autoridade na Babilônia, ele chegou a reconhecer o Senhor como autoridade principal. Uma coisa natural, gente, é para o cristão se submeter aos líderes, pois Deus os estabeleceu. Então, eu estava até falando com uma irmã um dia desses, sobre a questão de imigração, a questão de pessoas que moram, né, em países diferentes e pessoas no próprio país, que a questão de se submeter à autoridade do país, as leis, uma vez que essas leis não vão contra o evangelho, né, a palavra de Deus, que é suma em nossa vida, nós devemos estar como cristãos dando o exemplo de se submeter às autoridades, sejam essa qualquer seja a regra pré-estabelecida. E que nós só não devemos ir contra se elas vão contra o evangelho, né? Mas se não, a gente tem que estar com a consciência de que a Bíblia fala que nós devemos estar nos submetendo e orar por eles, né? Orar pelos nossos líderes de autoridade. Isso aqui eu tô falando de líderes políticos, tá bom? Agora, com o segundo ponto, a gente vai falar dos líderes religiosos. Jesus, ele foi frequentemente indagado sobre sua autoridade. Se vocês lembram, pessoas vinham para ele, né, falavam que ele falava com autoridade e perguntavam para ele com que autoridade ele falava aquelas coisas.
Por que eles diziam isso? Porque naquela época era preciso ser treinado e reconhecido por alguém, já em autoridade, para que você pudesse realizar aquele cargo. Então, era a ideia do aprendiz, né? Você aprendia com alguém. E ele foi autorizado por cumprir a profecia de Daniel 7,14, e o Pai Celeste o autorizou. Você vê no ato do batismo, Jesus ele foi autorizado, né? Deus fala, esse é meu filho amado, no qual eu me comprazo, né? Eu tenho prazer. E Jesus, ele foi essa autoridade messiânica na terra, né? A gente reconhece, nós cristãos reconhecemos Jesus como parte da Trindade. Ele é um dos três, né, que exercem essa autoridade sobre nós. E Jesus reconheceu que toda autoridade reside nele. Então, nós reconhecemos porque vem de Deus, né? O próprio Deus falou isso. E ele compartilhou uma porção dessa autoridade com os seus seguidores. Uma das coisas que me impactou muito na minha caminhada cristã foi quando eu reconheci o poder do Espírito Santo em minha vida. Aqui a gente está falando de Jesus, né? Não do Espírito Santo. Estou mudando para outra pessoa da Trindade para poder falar isso. Foi quando eu estava pensando no fruto do Espírito e tentando lidar com a ira, né? Que é um dos meus pecados que eu tenho muita dificuldade. E eu lembrei que o Espírito Santo que mora em Cristo, né? Foi o Espírito Santo que estava ali com ele, o auxiliando, e a gente tem relatos por toda a Bíblia de outras pessoas que também tiveram o Espírito Santo em si. Ele também mora em mim. E se eu permitir, ele vai me dar a capacidade, ele vai me capacitar, né, em toda boa obra. E esse poder, esse mesmo poder que estava em Cristo, ele vai estar em mim, porque Cristo nos capacita. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia para essas referências. Primeiro é Lucas 9, 1. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Peraí, meninas. Lucas 9. Lucas 9, 1 diz o seguinte: reunindo os 12, Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E Lucas 10, 19. 10, 19 diz o seguinte: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Então, o próprio poder que Jesus nos dá, ele nos capacita, né? A gente tem autoridade para fazer discípulos em todas as nações. Essa autoridade também é nos dada. E a autoridade de ensino nos permite aprender nas epístolas. Então, a gente, através da autoridade dada aos apóstolos, a gente pode aprender nas epístolas, né, nas cartas que foram escritas sobre a autoridade de Jesus. Então, esse foco à autoridade é um foco muito interessante. Por quê? Porque existem muitas seitas que pregam que Jesus não tem a autoridade de Deus, que Jesus ele não é Deus. Mas nós acreditamos que as escrituras são claras quando elas afirmam que o nosso Deus é triuno, né? Ele é Pai, Filho e Espírito. E nós acreditamos que nos três habita toda a autoridade, né? E Deus ele tem se manifestado nessas três pessoas. E nós somos abençoadas por termos um Pai Celestial que... Vou segurar aqui o celular melhor. Por ter um Pai Celestial que se importa e nos ama. Por ter Jesus Cristo, né, que veio como Filho para nos libertar. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. E temos o Espírito Santo que nos abençoa e nos fortalece, né, até a segunda vinda do Filho. Está preparando um lugar para nós.
Então, no quesito autoridade, sejamos gratas a Deus, sejamos, como nós devemos responder? Nós sejamos gratas a Deus na questão política, por nós morarmos num país onde nós temos a possibilidade de escolher, né, quem vai ser nossa autoridade, diferentemente do passado, que era feito pela força. Na questão religiosa, nós temos o poder também de escolher uma igreja que vai servir ali e ensinar das escrituras de forma correta. E a gente tem o poder de aceitar Jesus como a autoridade messiânica, né? Jesus, ele vai vir aí como nosso Salvador, e essa escolha é uma escolha muito pessoal. Cada pessoa, então não existe você, só porque sua mãe é cristã, ou a fé, gente, ela é algo pessoal, ela é única, ela é individual. E eu convido você a hoje estar meditando sobre a autoridade na sua vida. Quem Deus tem te permitido ter autoridade na tua vida, né? Quem você tem permitido ser autoridade na tua vida, e orar pelas autoridades que nós temos hoje no poder, como a Bíblia fala, nos submeter àquelas ordens que não ferem o evangelho, e na questão religiosa que nós possamos estar a mesma coisa, nos submetendo, né, e abençoando as nossas igrejas locais nas autoridades, né, que o Senhor estabeleceu. Então, esse foi o estudo 2 de Débora, né, vou mostrar pra vocês aqui. Olha, eu acho que a minha bebê acordou, gente. Eu acho que ela acordou. Eu vou precisar ir agora. Um beijo pra vocês. Fica aqui, essa foto está no nosso Instagram, caso vocês desejem, pra ver os casos aqui, tá bom? Pra ver qual é a nossa sequência de estudo do mês de setembro. Um beijo pra vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau.